Muitas vezes acompanhar os noticiários pode não ser muito agradável e por conta disso muitas pessoas acabam deixando de fazer isso. Para se poupar das más notícias, taxas de desemprego, tragédias naturais, acidentes, mudanças climáticas, enfim, a lista é enorme. Porém, as notícias que temos para te mostrar hoje não são das melhores. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira, algo inexplicável está acontecendo em todo o mundo. Nosso fim está próximo. Nós sabemos já há algum tempo que o clima do nosso planeta está mudando, mas existem algumas outras coisas que parecem estar acelerando o que algumas pessoas chamam de fim do mundo. Um dos fatores que precisamos levar em consideração é a superpopulação. Nosso planeta nunca esteve tão cheio e a tendência é que o número de pessoas cresça cada vez mais. Mas ainda que a população cresça, o território que possuímos continuará o mesmo, e é aí que encontramos o maior problema. Isso porque o nosso planeta simplesmente não possui capacidade para alimentar tantas pessoas ao mesmo tempo. Hoje em dia, nós cultivamos um número gigantesco de animais. Estes animais precisam de comida, que também precisa ser cultivada, e isso ocupa grande parte das extensões de terra. Mas nós também precisamos do cultivo de alimentos. Mas onde eles seriam cultivados se todo o espaço do planeta já estiver ocupado? Como iremos nos alimentar no futuro? Tecnologia versus ser humano. Bem, e é claro que os problemas da superpopulação não param por aí. Nós sabemos que os avanços da tecnologia nos proporcionam muitas coisas positivas, mas vamos pensar por outro lado. A população cresce desenfreada, mas a tecnologia, na mesma velocidade, avança. Nas fábricas e organizações, a mão de obra dos seres humanos é cada vez mais substituída por máquinas que executam o trabalho de forma muitas vezes melhor. Além de termos uma enorme quantidade de pessoas no planeta, teremos uma enorme quantidade de pessoas desempregadas. Você então pode pensar que são apenas algumas profissões que estão ameaçadas pela tecnologia, trabalhos que envolvem força, por exemplo. Mas está enganado, até mesmo em profissões que exigem criatividade, como no caso de artistas plásticos e músicos, as máquinas podem acabar ocupando este espaço e deixando a mente humana para trás. Veja o exemplo deste robô artista que está pintando um quadro. Além do seu trabalho executado com perfeição, ela se parece como uma pessoa, né? É impressionante isso. Um dos trabalhos realizados por este robô foi vendido em um leilão pela extraordinária quantia de $430 mil. Banda de robôs. Um outro exemplo muito impressionante do quanto a tecnologia está evoluindo em áreas criativas é este grupo musical composto por máquinas. E isto não foi retirado de um filme de ficção científica futurista. O grupo realmente existe e realiza apresentações por todo o mundo. Agora precisamos admitir que a banda de robôs é um pouco assustadora, mas eles sabem como fazer música. Terapia virtual. Você deve estar pensando, sim, as máquinas podem fazer coisas impressionantes, mas jamais teriam a capacidade de entender os sentimentos humanos e desenvolver empatia, por exemplo. Bom, se isso passou pela sua cabeça, eu sinto muito, mas precisarei discordar de você mostrando mais uma coisa chocante. Vamos lá, com a pandemia, muitos psicólogos passaram a atender de forma online, através de chamadas de vídeo. Até aí, tudo bem. Mas agora veja este caso. Esta é uma plataforma em que as pessoas pagam por um psicoterapeuta virtual. Ou seja, elas são atendidas por inteligências artificiais. É claro que a inteligência artificial ainda não possui a capacidade de alcançar completamente a compreensão e empatia humana. Mas quem sabe em alguns anos isso seja possível, hein? Professor robô. E os exemplos de robôs que assumiram profissões que jamais poderíamos imaginar não param não. Veja este caso de robôs que atuam como professores de crianças na China. Os robôs são programados para cumprir a função de forma superior à dos seres humanos. Neste caso, não ter emoções é uma grande vantagem. Isso porque as máquinas não se deixam levar por sentimentos negativos. Eles não sentem raiva, nunca ficam cansados. E além disso, os robôs conseguem se adaptar à necessidade de cada aluno de forma espetacular. Esses exemplos que acabamos de mostrar são realmente impressionantes, mas se os robôs atingirem uma capacidade cada vez maior de desenvolver funções antes ocupadas apenas por nós, seres humanos, em um futuro não muito distante, poderemos ter uma enorme massa de pessoas desempregadas. E com o aumento do desemprego, nós sabemos que outros fatores acabam surgindo, como a fome e o aumento da criminalidade. Agora, se nós formos um pouco mais longe com a nossa imaginação, podemos recordar de todos os filmes de robôs, como os clássicos Matrix,
e imaginarmos que as máquinas acabaram se livrando dos seres humanos. O clima do planeta. Nos últimos 140 anos, a Terra esquentou 1 grau. Provavelmente você deve pensar que isso não faz tanta diferença, mas na verdade, a diferença que esse grau faz na Terra é impressionante e assustadora. E o aquecimento global é uma das maiores ameaças à vida na Terra. Vamos pensar na prática. Em alguns países que nunca haviam enfrentado temperaturas muito altas no verão, nos últimos anos o calor tem sido massacrante. Além disso, incêndios florestais se espalham por diversos lugares, destruindo áreas gigantescas por conta do aumento da temperatura do planeta. Mas este aumento da temperatura também provoca alguns fenômenos diferentes, como um clima frio que se intensifica em regiões onde a temperatura nunca foi tão baixa. Um exemplo disso foi a neve que atingiu a Austrália, país que nunca havia passado por algo semelhante. Nas imagens você pode ver os cangurus, símbolo do país, correndo no meio da neve sem saber o que fazer. E o que dizer desses camelos cobertos de neve na Arábia Saudita? Aposto que você nunca imaginou ver um desses animais assim, né? E os exemplos não param por aí. As imagens você pode ver algumas crianças em um país da África correndo em meio à neve. Elas aparecem muito felizes, é claro, mas provavelmente porque não têm noção que o fato de estar nevando na região do seu país não é nada bom. Pelo contrário, é um sinal de que há algo muito errado com o clima do nosso planeta. Aqui mesmo no Brasil, nós vivemos algo muito semelhante no dia 30 de julho. Nevou em nosso país, em cidades do sul. É claro que muitas pessoas se divertiram e acharam muito interessante ver a neve pela primeira vez, mas isso certamente não é um bom presságio sobre o futuro do nosso país. Muito pelo contrário. As mudanças de temperatura do nosso planeta estão se mostrando cada vez mais evidentes e podemos perceber que o clima está mudando muito rapidamente e esta é uma principal preocupação. Será que teremos tempo de reverter essa situação? As chuvas de granizo são outros fenômenos que chamam muito a atenção dos cientistas. Em alguns lugares, elas têm caído em tamanhos jamais vistos, chegando a tamanhos de bolas de beisebol. Por todo o mundo temos notícias de chuva de granizo, enchentes, incêndios, temperaturas extremas e muito mais. Por todo o mundo, coisas estranhas estão acontecendo e a vida do nosso planeta pode estar sendo ameaçada de diversas formas. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!